Boa noite, Igreja de Nova Vida. Estamos com saudade de todos vocês e estamos tendo dificuldade para enviar os vídeos que temos feito e sabemos que é difícil você parar numa hora de uma pregação para ver tempo e isso tem sido uma dificuldade para nós. Até nós aprendermos realmente a poder enviar os 20, 30 minutos de palavra. Então quero convidar você nesta hora a louvar comigo, quero te convidar nessa hora a você se separar. Queria estar te convidando para que nós pudéssemos estar orando nessa hora. Orando, pedindo a Deus para que venha ajudar a nossa nação, ajudar todos os países que estão passando por esse momento tão difícil. E hoje nós estamos aqui, dentro das nossas casas, e eles pedindo para que nós não venhamos sair, para que não venha ter uma manifestação desse Covid-19. Então eu te peço agora nessa hora, fecha seus olhos, chama seu marido, chama seus filhos para você poder estar conosco, para que nós possamos estar orando junto, louvando o Senhor junto. Eu te convido, abre a porta do seu coração agora, deixa o Espírito Santo falar com você. Eu quero convidar você nesta hora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu te peço em nome de Jesus, seja conosco, Senhor, nesse momento tão difícil. Toma as ovelhas do seu aprisco, Senhor, que provavelmente esteja como nós, dentro de casa, sem poder sair, para evitar, Senhor, algo piores. Só a tua presença, só o teu poder, Senhor. Por isso nós temos colocado, Senhor, esse tempo que estamos dentro da nossa casa em oração. Por isso, Senhor, nós temos clamado. Por isso nós temos buscado. Talvez esse tempo seja o tempo realmente de colocarmos a nossa oração em ação. Crer somente que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos. Ao estar assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelo século dos séculos, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelo século dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma
Cordeiro, seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelo século dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Se prepara para a palavra. Nós vamos estar meditando daqui a pouco. Prepara o seu coração. Boa noite. Eu estava lendo um livro e vi algo interessante, queria compartilhar com você. E esse livro dizia assim: procura-se homem para viagem perigosa, salário baixo, frio intenso, longos meses de escuridão total, perigo constante, regresso em segurança duvidosa, honra e conhecimento em caso de sucesso. Esse anúncio apareceu em um jornal de Londres e milhares de homens responderam. Era assinado pelo conhecido explorador do Ártico Antártico, Sir Ernest Shackleton. Interessante que quando eu vi isso, esse homem era um homem que ia para a Antártica fazer pesquisa, e lá ele, algumas das viagens que não eram muito de sucesso, mas algumas viagens ele chamava as pessoas para trabalhar, e ele fez esse anúncio que é interessante para os dias de hoje, Você imagine se Jesus tivesse colocado um anúncio como esse, procurando obreiro, e o texto seria algo assim: procura-se homens e mulheres para a difícil tarefa de ajudar a edificar minha igreja. Serão mal compreendidos com frequência, e outra, não verão os resultados de seus esforços e só receberão a recompensa completa depois da conclusão de todo o trabalho. Pode lhe custar seu lar, suas ambições e até mesmo a sua vida. Até porque esse é um chamado de Deus para mim e para você. Eu achei interessante isso e queria compartilhar com você esse momento dessa palavra, um momento que eu creio poderosamente, que o apóstolo Paulo, ele vem a Timóteo, ele vai a Timóteo, traz essa carta de Paulo a Timóteo, para, de uma certa forma, essa carta que ele escreve a Timóteo, para encorajar e mostrar como essa igreja local deve ser administrada e assevera a sua autoridade. Interessante que quando nós ouvimos
Paulo essas cartas lá em 1 Timóteo. Você pode até ir lá comigo, né, nessa carta, 1 Timóteo capítulo 1. Eu quero expressar aqui a preocupação de Paulo a deixar a igreja local nas mãos de Timóteo. Mas ele estava escrevendo essa carta para encorajar, porque na verdade, querido, talvez você hoje esteja aí, mas esteja desmotivado. Talvez você esteja aí passando por grandes momentos difíceis. Talvez você esteja aí querendo buscar uma solução ou resposta para tudo isso que você esteja passando. Porque quando tudo vai muito bem, nós conseguimos, né, das coisas andarem, das coisas caminharem. Mas quando elas começam a dar errado, ainda mais quando nós vamos ler aqui, nós vamos ver algo acontecendo, né? Em Éfeso, era a igreja que Timóteo estava na direção. Nós vamos ver o que estava acontecendo. Por que Paulo estava trazendo uma palavra de motivação para ele? Vamos ler? Abre a sua Bíblia comigo em Timóteo, capítulo 1. Então, aqui na carta, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, ele começa na saudação. Ele começa a dizer assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Graças, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando ele fala do verdadeiro filho na fé, é porque verdadeiramente Timóteo esteve com Paulo durante esse período. E Paulo pôde ver as atitudes, Paulo pôde chamar ele de filho, porque confiava em Timóteo, sabia da integridade de Timóteo, sabia que Timóteo era um homem obediente, era um homem submisso, um homem que estava sempre ao seu lado. E chamar ele de verdadeiro filho na fé, na graça, misericórdia e paz da parte de Deus, ele estava ali saudando e ao mesmo tempo dizendo: o meu filho, né? Meu filho, olha, vou passar para você o que está acontecendo, o que vai acontecer. E começa a falar aqui no versículo 3, né? Nós começamos a entender aqui, fala sobre o ministério de Timóteo em Éfeso, falsas doutrinas e suas características. Eram as coisas que na verdade estava acontecendo naquele momento. Ele diz assim: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, versículo 3, te roguei permanecesse ainda em Éfeso, para demonstrares acerca a certas pessoas, a fim de que não ensine outras doutrinas. Ou seja, você precisa estar atento, porque tem outras pessoas, certas pessoas, a fim de que não ensine outras doutrinas. Então, é necessário que você, Timóteo, fique atento às sãs doutrinas que eles enviam, que eles a todo tempo estão querendo trazer para confundir as pessoas. Então, é necessário que você possa estar atento nesse momento. E ele diz no versículo 4, nem se ocupe
com fábulas e genealogia sem fim, que antes promove discussões do que o serviço discussões do que o serviço de Deus na fé. Ele diz, cuidado. Ele está dizendo, Timóteo, cuidado com os falsos ensinamentos, as fábulas, a genealogia. Porque Timóteo, Tito, ele passou pelo mesmo problema semelhante na igreja de Creta. Então é necessário que você fique vigilante. Ele usava as leis, eles usavam as leis do Antigo Testamento para criar inovações, doutrina de todo tipo, que fazia as pessoas a desviarem e não promovia o plano da salvação. Então, olha só, toma cuidado do que eles estão fazendo. Eles estão criando inovações. Quantas igrejas estão criando inovações? Olha para outras e estão tentando fazer. Eu lembro muito bem de uma vez que um jovem veio me pedir para que pudesse botar luzes escuras lá na igreja. E eu disse para ele que não, que a Nova Vida não tinha esse sistema de culto.